É isso, abençoado. Vou te dar as boas-vindas novamente, porque nós estamos no ar agora através do Facebook Live. Entre aí, se você tem Facebook, entre lá, digite Pedro Kelly e peça amizade, assista as nossas palestras que estão publicadas ali. Sejam todos muito bem-vindos. Já tem vários abençoados aí se conectando. Um abraço a todos vocês. Fátima Teixeira está assistindo. Carmen Fonseca, um abraço a você. Rose Cabreiros, bendecida, aliada onde esteja. Manuela Gomes, ô Manuela, que bom ver você. Daniel, Fabinho, Shirley Rocha, ô Kézia, abençoada, seja bem-vinda, venha conhecer o Salão Novo, você vai gostar. Também o Oziel Lacorte, alô abençoado Oziel, daqui a pouco vamos falar do teu WhatsApp. Você tá com rádio alto aí, né? Aí em Caxias, no bairro 25 de agosto. Canhoto Cunha, abençoado com todas as bênçãos. Pastor Ney, seja bem-vindo. Paulo Menezes, abençoado. Fátima Teixeira, seja bem-vinda. Oi para você também. Hoje o tema que nós queremos compartilhar com toda essa imensa audiência aqui da Rádio Metropolitana chama-se Tribulações. 2 pontos. Qual é o seu propósito? De onde elas vêm? E a promessa é que nesses minutos a seguir você vai ter uma visão bem diferente acerca desse assunto, das tribulações. Dolores, estaremos já aí em Londrina nesse seminário maravilhoso. Leia, abençoada, assim mesmo é. Bom, nós estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Metropolitana 1090M, aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo, aí sul de Minas, sul da Bahia, Espírito Santo, e para o mundo inteiro através do site da Rádio Metropolitana. metropolitana1090.com.br. Divulgue por aí, porque assim nós chegamos através da internet ao mundo inteiro. E pelo Facebook Live, Pedro Kelly. Primeiro eu queria te dizer acerca das tribulações, ou melhor te perguntar, você já passou a tribulação? Ou passa alguma tribulação nesse momento? Talvez você esteja passando por um momento assim e esteja sofrendo, esteja triste, esteja angustiado ou angustiada, porque as tribulações, elas são dolorosas, são momentos difíceis na vida de todos nós, quando estamos passando por tribulações. Faião, temos que voar de parapente, meu irmão, abençoado. Já estamos por aí voando, com o nosso mestre Flávio Dias, nosso grande mestre no voo livre. Então, as tribulações são um momento em nossas vidas que nós precisamos tratar com esse assunto para que nós não caiamos no engano de entrar no desespero, cair nos remédios e depois ter dificuldade de se libertar deles, ou, o que é pior, colocar a culpa em quem não tem sobre as tribulações. Número 1. Toda tribulação é passageira. Na tua versão, talvez diga momentânea. O que é uma coisa momentânea? É uma coisa que uma hora chega e daqui a pouco vai embora. O que é uma coisa passageira? É como você pega um táxi, você não é dono do carro e nem vai ficar ali eternamente. Você pegou aquele carro em um determinado ponto e vai descer daquele carro em um determinado ponto, no teu destino. Naquele trajeto, durante aquele trajeto, você é nada mais nada menos do que um passageiro. A Bíblia diz, eu não vou falar o que eu acho, aqui nós vamos falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que toda tribulação é passageira, tá? Talvez você ache que a nossa palavra é uma palavra diferente, e é diferente. E eu me orgulho muito em ter sido escolhido por Deus, em sua grande misericórdia. Um abraço, Ellen. Um beijo aí no Leandro, eu sei que você vai dar. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz acerca da nossa pregação. 1 Coríntios 2, verso 6. Diz assim: no entanto, nós falamos sabedoria entre os maduros
e sabedoria que não é deste século, e nem dos príncipes deste século que perecem. Mas nós falamos sabedoria de Deus, em mistério. A sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Claro, se aqueles homens lá atrás conhecessem essa sabedoria que a gente conhece hoje, eles saberiam que Jesus era Deus em carne. E quem é que ia ter coragem de crucificar o próprio Deus, né? Aí o diabo estaria vivo, o inferno estaria aí, o pecado estaria vigorando e nós estaríamos ferrados. Então vamos voltar para as tribulações. 2 Coríntios 4,17. Talvez você esteja passando e eu gostaria de te consolar e te ajudar nesse momento. 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque esta leve, e também diz que é leve, esta leve tribulação momentânea produz em nós um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Olha, além de ser momentânea, a Bíblia ainda diz leve. E talvez você esteja aí cheio de comprimido e procurando ajuda até no corpo de bombeiro. Me ajuda, pastor, me ajuda todo mundo, porque a minha tribulação tá que arde, eu não aguento mais isso aqui, eu estou passando o maior sufoco, a tribulação tá... O país está assim, está assado, está faltando tudo, então a tribulação está cada vez pior e tal. E a Bíblia está dizendo que é leve. Quando a Bíblia diz que é leve, não é que Deus esteja desfazendo do momento de nenhum de nós. Esse leve significa o seguinte: se você pensa que a tua tribulação é pesada, é porque você é tão forte que você a suporta. Porque Deus dá a cada um aquilo que cada um pode suportar. Às vezes você olha para o lado e vê pessoas passando dificuldades tão maiores que as tuas. Isso te consola também. E você pergunta assim: eu não sei como é que essa pessoa está aguentando. Olha que doloroso isso, olha que dolorido, olha que forte que está isso. Não é? Por quê? Porque aquela pessoa tem uma medida grande. E aí ela vai suportar aquilo lá. Né? Por isso aqui diz aqui que a tribulação é leve e momentânea. Comece a pensar assim, como a palavra diz. Esqueça agora, nesse momento, o que você está vendo com teus olhos. Você está vendo uma receita médica, talvez, cheia de condenação, cheia de diagnósticos ruins, né? Você está vendo, talvez, uma fatura de uma dívida que você considera, talvez, impagável, né? E você fica olhando para isso o tempo todo. Você está vendo, de repente, uma relação matrimonial, aí, sentimental, problemática, cheia de problemas. Você está vendo uma relação com teus filhos cheia de dores, cheia de situações difíceis de resolver. Então, o meu convite é que você tire teus olhos dessas coisas agora e vamos para o espiritual. E o espiritual é o que está escrito. Me dê esse benefício da dúvida. Creia no que a palavra diz. A tribulação é momentânea, abençoado. Isso vai passar. É um momento. O segredo, que não é segredo, é o que nós vamos fazer durante esse momento. Isso aí vai marcar muito a nossa vida e vai dizer muito ao mundo espiritual quem somos nós. O que nós vamos fazer durante essa tribulação. Para o teu conhecimento, que eu quero compartilhar aqui, quero ir mais fundo um pouquinho nisso, quero ir até você e te puxar para fora dessa tribulação. Olha, eu vou afirmar aqui uma coisa. As tribulações que nós passamos, elas só são causadas por dois motivos. E eu vou te mostrar. Os dois motivos que causam todo tipo de tribulação na nossa vida. Todo tipo. Todo, hein? De A a Z. Seja dor de cabeça, a cartão de crédito. São dois motivos. Primeiro, responsabilizando logo, né? As tribulações, muitas vezes na nossa vida, são causadas por algum equívoco que nós mesmos cometamos. Entende o tempo do verbo, cometamos. Às vezes, nós ultrapassamos nossos limites
E por causa de ultrapassar os nossos limites, nós vamos pagar uma consequência bem grave, porque está escrito que tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Ora, exemplo, esse é um tipo de tribulação que você e eu passamos. Podemos passar, depende do que a gente cometa. Eu quero ajudar você a entender isso, porque você entender, você sai dela, ela passa. Você vai ver, faça esse exercício comigo. Exemplo, área financeira. Você ganha 1.000 e gasta 2.000. Você ganha 5.000 e gasta 8. Não, é porque eu tenho cheque especial. Aí eu vou usando um pouquinho do cheque especial. Aí no fim do mês o banco cobra 14% de juros. Se você não pagar no outro mês, é 14 em cima daqueles, em cima do débito. E aí, ó, pum, 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 pum. E isso te traz uma tribulação que daqui a pouco você não consegue resolver. Aí faz igual um irmão que eu conheço. Pastor, me ajuda. O que foi, irmão? Estou aqui para te ajudar, pode falar. É que o inimigo está furioso comigo, porque eu acho que é porque eu estou na igreja e estou fervoroso aqui. Então o diabo subiu nas tamancas comigo e está com sede na minha vida. O que está vendo, pessoal? Olha, eu estou endividado, eu estou endividada. Você está endividado? O inimigo é sujo, pastor. É verdade. Mas espera aí. O inimigo é sujo? Aí, mas... Pastor, pode me ajudar? Posso, claro. Você ora por mim, porque o inimigo é tão sujo que eu estou endividado, eu estou todo atrapalhado, não sei o que eu vou fazer. Mas vamos fazer o seguinte. Segunda-feira, vamos marcar um encontro aqui no nosso escritório e eu vou te ajudar. Vou. Eu quero que você traga todas as tuas faturas. Tá bom? E aí eu vou te ajudar. Como é que você vai me ajudar? Eu vou ver qual é o nome que está escrito lá em cima. Se tiver escrito lá, diabo, eu vou pagar tuas faturas e vou resolver teu problema. Claro que isso eu ouvi de alguém, estou copiando aqui. Eu só estou te dando um exemplo de como somos nós. A gente vai no shopping, né, Geraldo? Aí, poxa, tá com um cartão de crédito, sap no cartão e a maquininha só... Que beleza, chega em casa cheio de bolsa. Daqui a 30 dias está numa tribulação tremenda. Quem causou essa tribulação? Você. Desculpa, abençoado, mas temos que falar a verdade, é você. Então esse é o primeiro tipo de tribulação. São causadas por 2 motivos. Esse é o primeiro motivo. Ainda estou no primeiro. Outro exemplo. Pastor, ora por mim. Outro dia ele ligou para uma irmã e disse, pastor, ora por mim. O que houve, irmã? Claro que eu vou. Posso orar pela irmã? Vou orar pela irmã, com certeza. Seja o que for que esteja acontecendo, eu vou orar por você. Ora por mim porque eu estou desanimada. Por que estou desanimada? Eu não consigo levantar da cama. Eu estou pesando 130 quilos e tudo. Olha, eu estou muito assim, desanimada, não consigo dormir direito, não consigo ânimo para nada e tal. A minha pressão subiu, foi a não sei quanto por não sei quanto, o colesterol está lá nas nuvens e tal e tal. Ora por mim, pastor, me ajuda, ora por mim, por favor. Eu falei, claro, abençoado, calma, calma, peraí, vamos. Eu vou orar pela irmã, abençoada, tranquilo. Mas eu vou lhe falar uma coisa, abençoado, olha, não põe a culpa disso aí no diabo, não. Porque se tem um diabo aí, é a senhora mesmo. Por quê? Porque a senhora está comendo em excesso, a senhora está comendo açúcar em excesso, a senhora não está fazendo exercício, não está se movimentando, a senhora mesmo disse que está na cama, levanta dessa cama, começa a caminhar, bebe mais água em vez de beber Coca-Cola, bebe mais suco em vez de beber outras bebidas que estão te levando para isso aí. O nosso corpo, minha irmã abençoada, eu falei para ela, o nosso corpo quando chega a uma certa idade, ele tem mais dificuldade de digerir o alimento que a gente põe para dentro, né? Não é mais como a gente era quando tinha 15 anos. Quando a gente tinha 15 anos, eu almoçava um prato de caminhoneiro e jantava um prato de caminhoneiro e ia deitar imediatamente e não acordava de madrugada. Agora, se eu fizer isso, eu acordo de madrugada assim, agoniado. Por quê? Porque o corpo já não é mais o mesmo. Eu vou orar pela senhora, mas a senhora tem que me prometer que a senhora vai exercer uma coisa que a Bíblia chama de domínio próprio. Pastor, você sabe que eu não tinha pensado nisso? Claro, irmã. Por quê? Porque de repente a senhora
pediu oração e a gente colocou a culpa no diabo. A gente não, né? Alguém colocou a culpa no diabo, está com sede na sua vida, e não é. A senhora está numa tribulação de saúde física por sua culpa. A culpa é sua. A senhora tem que chegar diante do espelho e dizer para essa pessoa que a senhora vê aí: toma vergonha na cara e se conserta e para de pôr a culpa no outro. É que a gente aprendeu a botar a culpa nos outros. A gente aprendeu isso com Adão. Lembra quando Deus chegou para ele e falou: Adão, você está diferente, o que está acontecendo? Não, você se vestiu por quê? Não, é porque isso... Quem te mostrou isso? Adão logo, só tinha ele e a Eva, né? E ele falou assim: foi a mulher que você me deu. Aí falou a mulher: o que aconteceu aí? Aí a mulher olhou para o lado, foi a serpente que colocou. Ou seja, as pessoas têm o mau costume de cometer as atitudes e botar a culpa nos outros. Então o Evangelho da Graça, ele responsabiliza a gente, ok? Então as tribulações têm dois motivos. O primeiro motivo é que muitas, e a maioria, é causada por nós mesmos. Põe a mão na consciência agora e veja se a tribulação que você está passando não foi causada por você mesmo, abençoado. Essa é a melhor maneira de te ajudar. Talvez não seja o que você queira ouvir, mas já diz por aí o popular que o amigo é aquele que fala a verdade e não fica falando aquilo que você quer ouvir. E eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para falar a verdade. A verdade é essa. Agora eu vou falar outra verdade. Segundo motivo pelo qual a tribulação chega na nossa vida: uma permissão de Deus para nos elevar de nível. Você está num determinado nível, Deus permite uma tribulação na tua vida, uma situação que vai te colocar chacoalhado, igual a máquina de lavar, lavando roupa, né? Porque Deus quer te elevar de nível. Então, o primeiro motivo da tribulação é você mesmo. Segundo e último motivo da tribulação é Deus. Não tem outro motivo para a tribulação, não. Pastor, mas disseram que era o diabo. Ah, é? Caramba. Exemplo, José do Egito. O cara foi ver onde os irmãos estavam. O pai disse: José, vai lá ver onde estão teus irmãos. Aí os irmãos viram José e já tinham uma dificuldade com ele, e lá vem o mitidão. Tal. Pegaram o José, jogaram dentro do buraco, venderam o José, vende, mata, vende, o que faz com o José? Venderam o José. Foi por uma caravana, a gente chegou lá no Egito e, bom, para encurtar a história, foi trabalhar na casa do Potifar. O cara era bom, tanto que ele foi colocado como um chefe do trabalho na casa do Potifar, que era um homem de importância ali, né? Trabalhava direitinho, bacana, cumpria os deveres dele e tal, tudo bacana. Até que a mulher do Potifar começou a dar em cima do José. E o José, tão legal que era, não pegou a dona, não pegou a mulher. Não vou fazer isso com o meu patrão, esse diante de Deus nem se fala. E diante do meu patrão, muito menos. Então José era um cara correto, estava agindo correto. Até que a mulher fez tanto que José teve que fugir pelado, sem roupa. Bom, aí pegaram lá a mulher, né? E ela disse: não, ele tentou me agarrar e tal, acusou ele. Conclusão: botaram o José no chilindró, na cadeia. E ele fez o que para estar na cadeia? Ele agiu certo, né? E pum, foi para a cadeia por agir certo. Quando chegou na cadeia, teve um momento em que ele, né, através que a Bíblia sempre fala, e Deus era com José. E você para pensar e fala assim: peraí, como é que Deus era com José? Se o cara não fez mal nenhum para os irmãos e os irmãos fizeram isso com ele, se o cara não fez mal nenhum para a mulher e o Potifar e eles acabaram botando ele na cadeia e tal, mas é que Deus tem um propósito. Acontece que na cadeia o José revelou um sonho que alguém lá teve e aquilo marcou aqueles presos naquele momento. E junto com ele estava preso uma pessoa que depois foi trabalhar com o faraó. E se esqueceu de José. José falou: pô, me ajuda, você vai para lá, pede por mim lá para interceder por mim, para eu sair dessa cadeia. E o homem foi trabalhar com o faraó e se esqueceu do José lá. Não quis mais, não sei, alguma coisa aconteceu que ele se esqueceu. E José ficou mais um ano lá, até que o faraó teve um sonho e o cara lembrou: ih, lá na cadeia, seu rei, eu tenho um homem lá que revelou, traz esse homem para cá e tal. Ou seja, se José não tivesse ido para a cadeia, jamais ele chegaria a ser governador do Egito. Porque ele foi lembrado porque ele teve que passar
por ali para poder revelar na cadeia o sonho de alguém, para depois aquele lá se referir a José, se lembrar de José, e através dele Faraó trouxe José. José, a grande sabedoria, a quem eu colocarei sobre toda essa terra? Aí José deve ter dito, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ficou como chefe, o governador geral do Egito. Aí eu pergunto a você, o que o José fez para merecer cadeia e sofrimento? Nada, mas ele tinha que ser levado a uma glória mais excelente, porque o plano de Deus não é o hoje, o plano de Deus é o eterno. Enquanto a gente fica olhando para a fatura, para o negocinho, para a cadeia, para não sei o quê, Deus está olhando para o ano 3000, ou melhor, para a eternidade, né? Porque Deus não está preso à época, nem a tempo, verdade? Então as tribulações, elas vêm por esses dois motivos só, abençoado. Só por esses dois motivos. E nenhum dos dois motivos você vai negar a Deus. Jó não negou a Deus, né? Jó não negou. Naquela época o diabo existia. E teve um desafio ali. Se você tocar no ouro dele, ele te nega. Não nega não. Pode tocar e tirar tudo dele, que você vai ver que ele não nega. E não negou. Não, mas agora, depois da cruz, que o diabo não existe mais, foi destruído, né? Então, para não sair do contexto, porque o nosso ministério trata com contexto, a gente fala um versículo só, porque eu não vou ler a Bíblia toda para você aqui, senão a gente teria que ficar aqui até meia-noite. Esse dia vai chegar. Já já a gente vai poder pagar aqui, vamos ficar aqui até meia-noite. Mas por enquanto tem que ser até às 17h55. Então, as tribulações são causadas por dois motivos. Primeiro motivo, os equívocos da nossa carne, com a nossa própria vida. Segundo motivo, uma permissão de Deus para nos elevar de nível. Ok. Te dei o exemplo de José do Egito e quero comentar agora um pouco sobre o próprio texto aqui, de 2 Coríntios 4. Eu li o verso 17. Paulo está dizendo, esta tribulação, ou seja, a que ele está passando, não tira o verso do contexto, esta tribulação dele, que ele está passando, produz um eterno peso de glória. E se você olhar, você vai ver por que é que Paulo estava passando tribulação. Não era cheque sem fundo, não era xingar palavrão, não era usar droga. Sabe qual era a tribulação que ele estava passando? Pregar Cristo ressuscitado. Leia o capítulo 7 de 2 Coríntios e você vai entender que tribulação é essa aí que Paulo está falando nesse versículo. Ele não estava fazendo nada de mal para estar em tribulação, mas estava passando tribulação. Porque o trabalho nosso de gerar Cristo no crente, a gente tem que sofrer dores de parto primeiro, como o apóstolo Paulo dizia. Eu volto a sofrer dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado no crente. Imagina, o sujeito já é crente, mas não tem Cristo formado. Pastor, então o que ele tem formado? Tem Jesus de Nazaré. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, senhor, não, senhora. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré era judeu. O cristianismo começou depois da ressurreição. Então, se você está agora, depois da ressurreição, e teus olhos estão voltados para lá, tem que gerar Cristo em você, meu irmão, minha irmã abençoada, porque você está com Jesus de Nazaré. Romanos 7,4, anota aí e leia. Romanos 7,4. Anote e leia. Cristo foi um mediante, foi uma ponte para atravessar e achar pastagem do outro lado. Lembra que ele falou isso, né? Em outras palavras, lá atrás ninguém entendia. Eu sou a porta, hein? E ninguém para na porta. E há todo um sistema preparado, parado na porta. E quem para na porta é empurrado. Por quê? Você já andou na porta? Eu já andei na porta de trem. Já andou na porta de trem, Geraldo? Da Central, esse trem aí? Já andou, Geraldo, na porta do trem? Caramba, já viu como é que faz na porta do trem? Jesus fala assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, sairá e achará pastagem. Uma porta divide dois ambientes. Ambiente antes da cruz, aí vem a porta. Jesus Cristo na cruz e ressuscitado. Aí vem o segundo ambiente, que é os pastos verdejantes. Aquele que entrar por mim, achará pastagens. E as pastagens são essas palavras que o Ministério Reconciliados com Cristo fala aqui na rádio, para você. Então a tua tribulação é momentânea, pode ter sido causada por você, e se não foi, você vai pôr a mão na consciência agora e vai analisar bem a tua vida. É o próprio Deus mexendo contigo. Igual, né? Ele mexeu lá atrás em outros, ele quer levar você para uma nova etapa. Então, conclusão. Há dois tipos de causa de tribulações. Primeiro, é aquela que nós buscamos, é culpa nossa.
Tem que admitir. Segundo, é aquela que Deus permite, né? Ou seja, não é nossa culpa. E aí só você que sabe, eu não posso julgar isso. Nenhuma delas é causada pelo diabo. Nenhuma delas é causada pelo diabo. Até porque o diabo na cruz moleu, como diz o chinês. Moleu. Segundo aos Coríntios 12, 7, o que diz aqui a Bíblia? Para a gente encerrar aqui, que hoje está longo o papo. 12, 7 diz, olha: e para que a grandeza das revelações não me exaltasse desmedidamente, me foi dado um aguilhão na minha carne, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me enalteça desmedidamente. Com respeito a isso, orei 3 vezes ao Senhor que tirasse esse aguilhão da minha carne. Na carne. Satanás, adversário. Você sabe o que significa Satanás, né? Se bem que a sociedade bíblica, sem conhecimento de causa, da graça de Deus, eles põem a palavra Satanás com S maiúsculo. Aí as pessoas que também não têm nem obrigação de conhecer, elas pensam que é uma pessoa. E Satanás é só um adversário. O teu adversário é a tua carne, né? O teu corpo. Aí Paulo diz aqui, com respeito do qual eu orei 3 vezes ao Senhor. Roguei que tirasse de mim. E o que o Senhor disse? E, no verso 9, e me disse, basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na debilidade. E Paulo conclui, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Espero que você tenha entendido. O que Deus quer de você é que você reconheça o poder dele na tua vida. Você recebe essa palavra? Vou me despedir aqui dos irmãos aqui do Facebook Live, abençoados com todas as bênçãos, e muito obrigado pela sua participação. Se você deseja conhecer mais sobre esse assunto, venha nos visitar no YouTube, no Facebook e aqui nas nossas reuniões. Quinta-feira tem reunião às 7 da noite, domingo às 10 da manhã. Aonde? Rua Cândido Benício, número 1176, no Campinho, em Jacarepaguá. Ok?